E aí galerinha, para quem já acompanha o canal, seja muito bem-vindo ao nosso novo vídeo. Para quem está acompanhando a primeira vez, seja mais bem-vindo ainda. Sou o professor Elivelton Lima, sou professor de História e estamos aqui para a gente conversar, para bater um papo, para fazer uma roda de conversa, uma troca de experiência sobre assuntos do passado e do presente. Essa nossa discussão, esse nosso debate, a gente já teve início semana passada, para quem já acompanhou, a gente já fez um vídeo sobre Grécia Antiga, que inclusive é o assunto que a gente vai continuar trabalhando hoje, os períodos pré-homérico e homérico. Para quem não acompanhou, eu vou estar deixando aqui disponível para vocês possam assistir. Inclusive, aconselho, se você não viu o vídeo, se você não estudou, pausa esse vídeo, volta nesse primeiro vídeo sobre o período pré-homérico e homérico e depois você retorna aqui. Porque é importante compreender os acontecimentos desse período para compreender o que a gente vai falar na aula de hoje. Então, vamos continuar trabalhando Grécia Antiga e vamos trabalhar hoje o período arcaico. O período arcaico é o período que nós vamos ver ascendendo, ver ficar grande, ver ficar bem mais, digamos que popular, algumas polis gregas, algumas cidades que são extremamente importantes para a nossa cultura, Atenas e Esparta. Então, para que a gente possa compreender o nascimento dessas cidades, nós temos que compreender que esse período arcaico, ele se inicia, o fato que vai fazer a transição do período pré-homérico para o período arcaico é aquilo que a gente chama de segunda diáspora grega, que a gente vai ver acontecendo a crise da comunidade gentílica. Se você não sabe o que é comunidade gentílica, volte lá no primeiro vídeo do nosso canal sobre o período pré-homérico e homérico. A crise da comunidade gentílica vai trazer uma nova forma ou digamos que uma quebra do sistema comunitarista que a população grega vivia nesse período. Essa crise ela aconteceu por conta do aumento populacional. Quanto mais gente nascendo, significa dizer que nós vamos ter que ter uma produção muito maior. E aí é que aconteceu o problema. Nós observamos que a partir do momento que tinha muita gente e a terra não tinha mais suprimento suficiente para alimentar todo mundo, nós vamos observar que a população grega ela começa a dispersar novamente na segunda diáspora e nós vamos ver que aquele sistema, que aquela comunidade gentílica, aquela forma de viver coletivamente, ela vai começar a ruir. Como? E nós vamos observar que, já que todo mundo, na época do período homérico, todo mundo vivia, todo mundo plantava e todo mundo colhia, todo mundo vivia bem. Não, pode ser que não vivia no conforto maior do mundo, mas ninguém, digamos que precisava, tinha a necessidade de sair de sua terra por conta de fome. E a partir desse momento, da segunda diáspora, nós vamos ver que isso acontece. E aí é que nós vamos ver nascendo aquilo que a gente chama de aristocracia, que inclusive é uma palavrinha muito comum nos vestibulares, muito comum lá na nossa prova do Enem. Essa aristocracia ela vai nascer a partir do momento em que nós vamos observar que com o período de fome, vocês devem lembrar que aquela comunidade gentílica ela era organizada, ela era liderada para aquilo que a gente chama de pater, o chefe de família, uma figura masculina, geralmente a figura mais idosa da comunidade, eles vão liderar essa comunidade. E a partir do momento que nós vamos ver que acontece esse período, essa crise desse sistema político e econômico, nós vamos observar que esse pater ele vai começar a controlar o perímetro da terra para si. Em vez de liberar a terra para todo mundo, em vez de a produção ser para todo mundo, que é importante lembrar, por que esse pater assume essa figura, essa liderança da comunidade? Porque era uma coisa comum, que inclusive acontece até hoje, obviamente guardadas as devidas proporções. Nós vamos ver que toda sociedade, toda comunidade, todo país, toda nação, ela necessita de uma liderança. Essa liderança não é um problema aqui. O problema do período do período homérico, que vai começar o período arcaico, é que essa liderança ela vai começar a tomar as terras para si. Então o pater, que era o chefe, que era o líder daquela comunidade, ele vai começar a pegar toda a produção para si e para sua família. Isso aqui é o problema, isso aqui é o que vai ruir o sistema da comunidade gentílica, aquele sistema coletivista de viver. Em que antes, no período homérico, todo mundo plantava, todo mundo colhia, nós vamos observar que agora todo mundo planta, mas nem todo mundo come, porque nós vamos ver acontecendo que o pater ele vai começar a reter a produção para si, para si e para sua família, para os seus agregados. E aí é que nós vamos ver nascendo aquilo que a gente chama de aristocracia. Para quem não sabe, aristocracia, a palavra grega, obviamente, ela vem de duas, vou pegar minha colinha aqui para vocês terem noção. A aristocracia ela vem de aristo.
Aristo, que significa virtude, significa excelência, e cracia, que eu acho que já é bem comum no nosso vocabulário, ela vai ter uma definição como poder. Então, se nós estamos falando de aristocracia, na tradução literal, é o poder dos excelentes. Mas uma tradução mais popular entre a gente digamos, são os bem-nascidos, digamos assim. Nós vamos ver nascendo nessa Grécia Antiga, nesse período arcaico, uma comunidade em que os bem-nascidos é que têm privilégios sociais, privilégios econômicos e privilégio de viver com abundância. Nós vamos ver nascendo outro sistema, outra comunidade, né? Embora seja o mesmo local, mesma localização regional, mesmo território, mas nesse mesmo território uma nova comunidade, em que todo mundo está plantando, mas nem todo mundo está comendo, porque o chefe, o líder dessa comunidade, está começando a reter a produção para si, né? A aristocracia nasce esse período de que uns aristocratas, um chefe, ele começa a exercer seu poder de influência sobre os outros e começa a ter uma desigualdade social. E aí é que nós vamos ver que, por exemplo, se existe uma comunidade coletivista, agora não tem mais essa ideia. Começou até a ideia de propriedade privada, né? Se é que assim pode dizer. O que é meu, se eu produzir é meu, então os outros que se lasquem. Se está tendo fome no período, então primeiro eu vou cuidar da minha família e dos outros. Se sobrar alguma coisa, eu dou para o meu vizinho, para aquela pessoa que está passando fome. Então, nesse período arcaico, uma característica forte é que essa ideia do isolamento, digamos assim, comunitário. Em que não é mais uma sociedade coletivista, né? Esse período já se passou lá no período homérico, e nós vamos ver que existe ideia de propriedade privada, em que o que é meu e o que é do outro é do outro. A minha produção é minha, né? Então eu não vou mais partir desse sistema. E nós vamos ver que nasce muita desigualdade social. E aí dentro dessa desigualdade social que vai nascer, inclusive, um sistema de administração política, digamos assim, né? Esses pater, né? Esses pateres, no caso, no plural, eles vão começar a se reunir, né? Cada chefe, lembrem-se, as comunidades gentílicas não eram uma comunidade, eram várias comunidades. E cada comunidade dessa tinha um pater, uma figura de liderança. Esses pateres, eles vão começar a se reunir, digamos assim, as comunidades começam a se reunir e vão formar o que a gente chama de frátrias. As frátrias são uma espécie de uma irmandade, digamos assim. Uma irmandade em que chefes comunitários, em que pátrias vão se reunir e vão começar a discutir coisas de bem comum para eles, né, entre eles. Eles se reúnem, esses chefes comunitários, esses pátrias, as frátrias vão começar a ter uma ideia de discussão política, que isso é interessante, né? Eles vão começar a se reunir para discutir a administração pública, a administração da região. E a partir dessa administração da região é que os teóricos, obviamente, quem vai colocar esse nome que eu vou falar agora, não vão ser os próprios pátrias, não vão ser as frátrias, né? Esse nome vai ser colocado posteriormente, esse apelido vai ser colocado posteriormente. Nós vamos ver, nascendo na Grécia Antiga, outra palavra bem comum no nosso vocabulário, que são as oligarquias. Oligarquia significa oligo vem de pouco, e arquém, né? E arquém, lá do grego, né? Que é arquia. Significa comandar. Uma tradução que pode vir para cá significa governar. Então, pela tradução literal, significa dizer que essa aristocracia, né, vai começar a formar um governo de poucas pessoas, uma oligarquia. Os bem-nascidos vão começar a governar somente para si. E olha que interessante, né, de se analisar. Aquela comunidade lá do período homérico era uma comunidade que todo mundo vivia, digamos assim. Não tinha ninguém que era muito rico, mas também não tinha muita gente, não existia uma ideia de ter problema de fome, por exemplo. E agora, no período arcaico, nós vamos ver que pós aquela crise que deu na segunda diáspora grega, os pátrias, eles vão começar a assumir essa liderança não só como um líder comunitário, né, mas sim como uma ideia de administrador, de dono da terra. Isso aqui é importante, viu? Essa comunidade grega, essa nação grega, digamos assim, ela tem dentro da sua característica, que a gente vai ver inclusive mais tarde, uma espécie de mudança desse sistema, mas nós vamos ver que é em cima da propriedade de terra. Enem do ano passado, né? Enem do ano passado, Enem 2019, caiu uma questão muito parecida com isso. Em que nós vamos ver que lá na Antiguidade Clássica, lá na Grécia Antiga, nós vamos ver que a propriedade de terra é o que te dá status social, digamos assim, né? Então, nesse período aqui, do período homérico, de transição, período arcaico,
nós vamos observar que ter terra te dava muito poder, muita influência sobre as pessoas. E é isso que vai acontecer agora, a partir de agora. O pater, que era o líder, ele começa a ter aquela terra não só como uma espécie de um conselheiro, digamos assim, né, que funcionava muito lá no período homérico, mas passa a ser o proprietário da terra, de uma propriedade inclusive hereditária, né, que vai passando de geração para geração. Essa propriedade de terra, ele ser o dono dessa terra, dá a ele o direito de começar a comandar, a fazer uma espécie de uma hierarquia, se é que assim a gente pode dizer, né, social, em que eu sou o dono da terra, eu sou o pater, então a minha família, os meus achegados, estão mais acima dessa pirâmide social, enquanto não tem terra, os que não têm terra estão abaixo. E começou a acontecer essa ideia de desigualdade social. Então, bora lá. Período arcaico, ele começa com a crise da comunidade gentílica, que é aquela ideia que os páteres estão começando a se sentir, começam a ser o dono da terra, o proprietário da terra, o controle do perímetro da terra passa a ser dos páteres. E agora nós vamos ver nascendo uma desigualdade social em que essa aristocracia, esse poder do bem-nascidos, eles começam a ser bem mais influentes na política, formando as frátrias. E aí esse sistema oligárquico de poder, em que só os donos de terra e seus achegados começam a assumir o controle, eles praticam um problema grande que existe até hoje, que é a ideia de desigualdade social. Então, importantes esses conceitos para a gente continuar a nossa aula. Outra característica desse período arcaico é o início da organização na polis, né? Para quem não sabe, polis ele significa cidade-estado. E uma curiosidade que eu espero que não seja uma confusão para vocês é que a ideia de cidade-estado não é uma invenção grega. Eu espero que vocês lembrem-se disso ou saibam disso, tenham conhecimento disso. A ideia de cidade-estado já era usada desde as primeiras povoações, né, organizações de estado da humanidade. Lá na Mesopotâmia já existia essa ideia, essa organização em cidades-estados, né? Talvez você deve lembrar dos Sumérios. Os Sumérios já adotavam essa ideia. Os fenícios já adotavam essa ideia de cidade-estado. Então essa ideia de organização em que as cidades são independentes uma da outra não é uma exclusividade nem é uma invenção dos gregos antigos. Na verdade já era algo bem comum, digamos assim, no período da antiguidade, no período antigo da história humana. Mas enfim, nessa organização das polis, né, cidades-estados, nós vamos ver que uma coisa que eu já falei na aula da semana passada, na aula sobre o período pré-homérico e homérico, eles vão continuar não valorizando a unidade territorial. Isso aqui é importante demais. Entendeu? A história grega ela não é formada a partir de uma unidade territorial. Os gregos nunca foram um império. Embora a gente estude como Grécia, não significa dizer que eles eram uma unidade territorial. Se repete isso no período arcaico. Embora eles tenham uma cultura em comum, não significa dizer que eles vão ser uma unidade político-territorial, e muito menos político-militar, né, que vai ser problema nas nossas próximas aulas. Então, nós vamos compreender que, por exemplo, uma ligação cultural entre esses povos no período arcaico, para a gente citar como exemplo, nesse período arcaico, é que nós vamos ver nascendo uma cultura que se estabeleceu, se perpetuou, e existe até hoje, a ideia das Olimpíadas. As Olimpíadas elas começaram a ficar muito mais popular entre as polis gregas, né, as polis gregas, entre as cidades gregas, aqui no período arcaico. E a Olimpíada é aquele evento religioso, embora eu vou fazer uma aula bem mais digamos, específico sobre esse tempo posteriormente, mas dando aí um spoiler, né, as Olimpíadas eram um evento, embora tivesse um teor cultural, tivesse um teor de esportivo, digamos assim, mas na verdade era um evento religioso, né, em homenagem a Zeus. A gente vai falar melhor isso numa próxima oportunidade. Então nós vamos observar que, embora as cidades gregas elas não tenham unidade territorial, mas tem essa questão da unidade cultural, a exemplo da Olimpíada, em que nós vamos ter um movimento religioso, esportivo, que vão unir as cidades gregas. E o interessante dessa polis, né, dessa cidade-estado, é que as cidades gregas elas vão ter uma espécie de estrutura urbana em comum entre elas, né? Por exemplo, toda cidade grega nós vamos ver tendo uma acrópole, que era uma acrópole, né? A acrópole é o templo. Provavelmente, eu não sei se eu vou conseguir botar no vídeo aqui, mas se eu conseguir, vocês vão observar aqui que o exemplo da acrópole de Atenas, linda acrópole, né? Mas
Nem toda cidade, estado grega tinha uma acrópole linda como essa da Grécia, mas tinha uma, né? Nós vamos observar que outro espaço público que é comum entre todas as polis gregas era a Ágora, bem famoso, inclusive já foi questão de Enem. A Ágora é um espaço público de discussão política, né? É uma espécie de praça pública em que os gregos se reuniam e começavam a discutir, né? Sobre administração, sobre filosofia, sobre cultura, enfim. E nós vamos observar esses dois espaços que são bem comuns entre as cidades. Acrópole, a ideia do templo; Ágora, a ideia de um espaço público, de uma praça pública, né, em que os cidadãos se reuniam. Outro incomum, que, como vocês devem lembrar da aula anterior, as cidades gregas, as comunidades gregas, elas eram formadas em ilhas, né, como até hoje tem essa característica. E era bem comum também que, além de uma acrópole, além de uma ágora, era comum que tivesse porto, já que eles tinham acesso direto. Era comum que a cidade tivesse um porto. É comum também que tivesse um campo para a plantação, para a produção agrícola. Mas enfim, outra característica geral é que o modo de produção da Grécia Antiga era um modo de produção escravista. A Grécia tinha escravos. A ideia da escravidão na Antiguidade, ela está muito mais ligada a duas vertentes, digamos assim. A ideia, você fez uma conta, não teve condição de pagar, e você se tornou escravo daquele cara, daquele senhor que você tomou aquela dívida, né? Você ou teve que dar um escravo para aquela pessoa. Nós vamos observar que essa é uma primeira característica para ser escravo, escravidão por dívida. E a outro tipo de escravidão é se você é prisioneiro. Você fez algum crime, cometeu algum crime, e geralmente crime de guerra, que era bem comum, se você virou um prisioneiro de guerra, também você se torna mão de obra escrava. Para que a gente possa compreender na prática essas características gerais, vou passar aqui para vocês, estudar junto com vocês, duas das principais cidades gregas, né? Não significa dizer que só existiam elas, cuidado para não cometer esse equívoco bobo, né, de passagem. Não só existiam essas duas cidades, mas em importância cultural, nós vamos observar que Esparta e Atenas, elas têm essa liderança dentro da política grega, dentro da cultura grega. Para a gente começar, convidar vocês a estudar logo a sociedade espartana, né? Como os espartanos viviam. E para que a gente saiba sobre essa cultura espartana, sobre como os espartanos viam, enxergavam o mundo, é importante a gente saber que esses espartanos, eles, na verdade, eles têm origem nos dórios. Você deve lembrar que no período pré-homérico a gente já estudou essa civilização, né? essa comunidade. Os dórios nada mais são que os descendentes diretos, digamos assim, os primos distantes, daquilo que a gente chama de espartanos. E aí uma característica que vai ligar, né, tanto dórios como os espartanos é a questão da guerra. Não sei se vocês vão lembrar, mas os dórios são responsáveis por fazer aquela invasão, a invasão dos dórios, que inclusive vai dar na primeira diáspora grega. Os espartanos, eles vão continuar com essa mesma característica cultural. A principal característica da cultura espartana, que eu acho que inclusive já é uma coisa bem popular, acho que não é nenhuma novidade para ninguém. Principal característica de Esparta: guerra, serviço militar. Eles são muito fortes, são muito bons nessa característica. Inclusive um filme que retrata bem, né, essa característica dos espartanos é o filme 300, que a gente vai inclusive falar muito melhor na próxima aula sobre cultura clássica, né, sobre o período clássico da história grega, em que nós vamos ver esse período de guerra. Esparta, a sua principal característica é o serviço militar, a sua principal característica é a guerra, e nós vamos observar que dentro dessa característica, passando a observar os espartanos dentro de uma filosofia militar, nós chegamos à conclusão, a galera que pesquisou chegou à conclusão, que eles tinham uma estrutura social que era muito rígida, a sociedade era muito rígida, a filosofia militar não se restringia só aos militares, a filosofia militar acabou que envolvendo toda a sociedade. Tanto que nós vamos observar que, se fosse para a gente dividir socialmente, hierarquicamente, essa sociedade espartana, a gente poderia dividir em três, né? Os esparciatas, que literalmente eram os espartanos, né? E já que a principal característica da cultura espartana é guerra, então é fácil de compreender quem é que está no topo, né? Quem são os esparciatas. Para você ser um esparciato, você tem que ser um guerreiro. Você tem que ser um militar. A aristocracia está muito baseada em cima da terra, e a aristocracia espartana ela também está baseada no serviço militar. Se você é um militar, você é um aristocrata, digamos assim, né? Se você é um alta patente do exército, você faz parte dessa aristocracia.
bem como se você faz parte da aristocracia, esses militares também significa dizer que eles tinham terra, né? Eles tinham um poderio, tanto na questão militar, força militar, mas também na questão do poderio ideológico, poderio econômico de terra. Temos os esparciatas, que formam aí, se fosse numa pirâmide, seria o topo da pirâmide. Nós temos os periecos, que seriam uma espécie de comerciante, uns homens livres, né, por assim dizer. E temos os ilotas, né, que embora fossem pessoas livres, não eram escravos, mas tinham prestar serviço aos esparciatas, né, se fosse fazer uma divisão social. Uma característica importante da cultura espartana é sua educação. A educação de Esparta ela é baseada em 3 filosofias. A primeira filosofia, que é uma característica que a gente acabou de falar, a questão do militarismo. A sociedade não é preparada para fazer discussões políticas, por exemplo, né? A sociedade é preparada para o serviço militar, para obedecer ordens. Essa é a educação que é passada, não só para a elite espartana, mas também para a população mais pobre, né? Isso aqui é uma coisa que costuma se confundir. A educação ela é voltada para todos. O problema desse período é que não era uma educação igualitária, né? Não era uma educação que era igual para todo mundo. Se você faz parte da nobreza, se você faz parte da aristocracia, você tem uma educação, né, mais escolarizada, se assim a gente pode dizer. E para uma população de uma classe mais baixa, mais inferior, nós vamos observar que é uma educação, mas uma educação de obediência ao Estado. Uma educação voltada para mostrar que existe alguém que manda e você está ali para obedecer, né, se você faz parte dessa classe. E aí nós vamos observar que a primeira característica forte da educação espartana é o militarismo, em que nós vamos observar que o serviço militar, através da educação, vai ser colocado, vai ser impregnado na sociedade espartana. Você não precisa saber discutir política, você precisa saber se defender. Isso aqui é importante. Outra característica forte da educação espartana é uma palavrinha que eu não sei se está no vocabulário de vocês, se não tiver é bom que acrescenta, laconismo, né? Os espartanos eram muito laconistas, que é uma ideia, o que é laconismo? É pouca diplomacia, né? Falar pouco, discutir pouco. Tanto que os espartanos têm bem essa característica, né? Nós não vamos observar os espartanos discutindo muito. Não há discussão, professor? É claro que há discussão, né? Claro que há debate. Mas não significa dizer que eles passavam horas e horas discutindo algo, né? Eles eram muito mais pouca diplomacia, bora conversar pouco, bora ser breve, bora discutir pouco, bora resolver o problema. E aí outra característica importantíssima sobre a educação e a cultura espartana, a ideia da xenofobia. Eles eram bem xenofóbicos, eles diziam que eles eram uma sociedade privilegiada, né, digamos assim, eles eram os perfeitos e não permitia alguém de fora a fazer parte de sua cultura perfeita. Viu? Então a xenofobia era bem forte, estrangeiros não eram bem vistos ou não eram bem quistos, né, no território espartano. Sobre essa questão da perfeição, é importante dois pontos. O primeiro ponto, a educação feminina. A educação feminina, além do casamento, que é uma coisa bem comum para a época, mas as mulheres tinham preparação militar. Isso é que é interessante, né? As mulheres tinham preparação militar. De certa forma, digamos assim, né? De certa forma, existia um privilégio maior das mulheres espartanas em relação às demais mulheres gregas do período. Porque a mulher ela tinha também, por exemplo, ela poderia ir para um quartel-general, né, para uma academia e fazer exercício físico, fazer uma preparação militar, porque elas também eram educadas para isso. E aí o motivo, bora tentar achar uma explicação, né, um porquê. Porque a mulher também ela tinha que gozar de uma saúde, né, de um corpo saudável, de um corpo perfeito. Que como eles defendiam que os espartanos eles eram perfeitos, né, inclusive discriminando o outro, eles tinham que gerar crianças perfeitas, né? E como gerar uma criança perfeita, biologicamente falando, os pais têm que ser saudáveis. Então, além do homem ter acesso a essa cultura de corpo, né? A cultura de proteção do corpo, se é que eu posso dizer assim, né? De preparação do corpo, né? de educação física, a mulher também tinha essa oportunidade de também trabalhar o seu físico, né? Também trabalhar seu físico para poder gerar filhos perfeitos. Caso não gerasse, né, que eu acho que inclusive é bem popular, histórias sobre alguma criança que nascesse deficiente, né, não foi algo que foi uma tragédia que tenha acontecido com essa criança, né, já na sua vida.
Mas se uma criança já nasce deficiente, era bem comum que ela fosse colocada em sacrifício. Inclusive tem até cenas de filme, né? Se alguma criança nasce imperfeita, né, pelo olhar do espartano, era bem comum que eles pegassem essa criança, os sacerdotes pegavam, analisavam a criança e estudavam a criança, né, se ela era perfeita ou não. Caso contrário, era bem comum o ritual de jogar as crianças pelo penhasco, né, para que a criança ela não merecia estar ali, porque ela não era um cidadão espartano perfeito, né, que não conseguiria, por exemplo, formar o exército grego, aliás, desculpa, o exército espartano. Né. Então, só era permitido viver nessa sociedade pessoas que tivessem um físico perfeito, que, no caso de um serviço militar, eles estivessem prontos para isso. Curiosidade sobre o serviço militar: crianças aos 7 anos de idade já eram separadas dos pais, era bem comum. Tinha todo um ritual, né, de preparação, um ritual de passagem, né, que aos 7 anos, engraçado, né, não é assunto da aula, mas acabei lembrando aqui, essa ideia de infância, né, é um termo bem recente, historicamente falando. Né? Nesse período não tem a ideia de infância. Existem as crianças que a gente chama hoje, né? Esse período infantil, na verdade, eram adultos em miniatura. A criança completou 7 anos de idade, já era levada para o quartel-general, já era passado por todo um ritual, inclusive matar um perieco, era bem comum, né? Ou um iolota, perdão. Eles pegavam ilotas, né? Pegavam um escravo, jogavam lá junto com a criança só poderia sair de lá, não tinha alimento, não tinha água, não tinha nada, né? E só saía de lá enquanto matasse, né, esse ilota, que era uma espécie de ritual de transição. Aquele homem em miniatura passa a ser um homem de verdade. E essa é a cultura da sociedade espartana, né, o serviço militar. Em criança não tem essa ideia de infantil, né, de infantilidade. Na verdade, era um adulto em miniatura que tinha que passar por um ritual para se tornar um adulto de verdade e começar a compor o exército espartano. Né. Polis espartana, ela tem como principal característica essa ideia da guerra. Né. E para pegar as características gerais, nós vamos observar que a aristocracia espartana é formada pelos esparciatas, pelos guerreiros, né, inclusive hereditário. Né. Para você ser um guerreiro não é uma questão de vocação para aquilo ali. Se eu sou agricultor e meu filho tem vocação, ele não entra nesse serviço militar. O serviço militar, nesse período, era destinado só às pessoas nobres, só aristocratas. E essa aristocracia ela vai deter tanto o poder militar como o poder econômico através das terras. Então, a sociedade espartana é baseada nesse princípio de guerra, de serviço militar. A própria sociedade ela é voltada para esse sistema, né, de administração. Diferente de Esparta, Atenas tem algumas características que são bem peculiares, inclusive características que são presentes na nossa sociedade atualmente, né? Democracia, né? Reformas políticas, enfim. Antes de falar dessas diferenças entre Atenas e Esparta, é importante a gente lembrar de algumas, ou pelo menos uma, né? Que eu vou citar aqui, algo que se assemelha, né? Tanto em Atenas como em Esparta. Primeiro, aliás, duas, né? Primeira coisa, a questão cultural. Nós vamos observar que a cultura, a mitologia, continua sendo a mesma ideia, né, a mesma prática mitológica, né, tanto os Jogos Olímpicos, como a gente acabou de falar, mas uma das coisas que vai ligar a formação política de Atenas com a formação política de Esparta é que ambos se formaram a partir de uma oligarquia. Esparta é uma oligarquia dos militares, né, que dominavam militarmente, dominavam a força, mas também dominavam a terra, a economia. Atenas também foi, né, essa oligarquia, em que a aristocracia ateniense ela vai ser formada a partir de proprietários de terra, daquela aristocracia rural que dominava a terra e, dominando a terra, dominava as pessoas. Mas vamos ter uma diferença que, enquanto Esparta, né, se perpetuou nesse sistema oligárquico militar, nós vamos observar que Atenas se transformou. Né? Ela teve uma metamorfose, né, digamos assim. A aristocracia rural de Atenas ela vai sofrer uma crise. Né? E parte dessa crise a gente acabou já discutindo naquelas características gerais. Toda a aristocracia, todo o governo oligárquico tende a gerar uma insatisfação social por conta que existe muita desigualdade. Nós vamos observar que a aristocracia, enquanto ela tem muita terra, tem muita propriedade e logo vai ter muita produção, nós vamos ver que muita gente está passando fome. Isso que vai acontecer no território grego, no território ateniense. Embora lá no início tivesse essa formação oligárquica de poder, nós vamos observar que ao longo do tempo, por conta dessa aristocracia rural, por conta dessa desigualdade social,
essa mesma aristocracia vai passar por uma crise e acaba que vai formular novas formas de administração, novas formas de enxergar o poder público. E é isso que a gente vai tentar trabalhar aqui com vocês, né? Então, antes de mais nada, lembre-se disso, a formação de Atenas, ela não é diferente da formação de Esparta, ambos partem de uma aristocracia, né? Que os bem-nascidos vão governar e vão governar para si, né? Dentro dessa ideia de oligarquia. Só que a diferença entre ambos é que Atenas vai passar por essa mudança político-social em que essa oligarquia vai, embora a aristocracia nunca vá deixar de existir, mas o sistema oligárquico de poder meio que vai enfraquecer, e essa aristocracia, essa forma de administrar vai acabar passando por uma crise, né? Então, uma das coisas que a gente tem que compreender, né, para entender essa transformação, por conta dessa desigualdade social e por conta dessa insatisfação popular, né, que vai gerar essa crise aristocrática, é que nós vamos ver que vão aparecer vários legisladores, né, várias pessoas que vão pensar uma lei para mudar ou para enfraquecer o movimento, ou enfim, né, para que essa crise política ela passasse por Atenas, né? Nós vamos trabalhar aqui 3 deles, né? Não foram só 3, mas pelo menos os 3 principais. O primeiro cara, né, o primeiro legislador que a gente vai tentar compreender aqui, né, é a reforma de Drácon, né? Drácon, ele vai ser responsável por criar as primeiras leis escritas de Atenas, do território ateniense. E porque interessante, né? Embora ele começou a escrever, tá, lei escrita, não significa dizer que essa lei estava beneficiando a população como um todo. Na verdade, as leis ainda continuavam beneficiando somente aquela classe política das aristocracias, né? Os aristocratas, a nobreza que continuava sendo beneficiado pelas leis, né? Mesmo quando Drácon escreveu as leis, né, digamos assim, botou no papel, né, botou na pedra, enfim. Nós vamos observar que os atenienses, a partir de então, eles não passam por uma reforma que agora a sociedade como um todo vai estar sendo beneficiada pelas leis atenienses, mas tem uma vantagem nisso. A lei sendo escrita e não mais sendo na parte oral, né, que se não era escrita significa dizer que as leis eram totalmente na oralidade. E a oralidade, é óbvio que a gente é muito fácil de manipulação, né, muito fácil fazer uma fraude, né, fazer uma fraude dentro da lei para beneficiar a minha classe, a minha pessoa, enfim, né? Então o Drácon vai ser importante, um importante reformador, um importante legislador, porque a partir do momento que a lei é escrita, fica mais difícil de fazer fraude, né? Não significa dizer que não estava beneficiando a toda a população ateniense. Na verdade, quem estava sendo beneficiado diretamente continuava sendo a aristocracia rural de Atenas, os grandes proprietários. Mas uma importância que a gente dá a Drácon é porque a partir das leis escritas, elas vai ser a condição, a forma de fraudar essa lei vai ficar um pouquinho mais difícil. Então o Drácon é o primeiro legislador e o segundo é Solon, né? Solon, o segundo reformador. Solon ele é responsável primeiro por acabar com a escravidão por dívida. Isso vai gerar uma onda, né? Revolucionário não é a palavra que eu quero aqui, mas uma onda em que vai mexer diretamente com a política, essa prática, né? Solon ele vai acabar com a escravidão por dívida, então significa dizer que se a pessoa cometeu alguma dívida, ela não precisa mais ficar com medo, não precisa mais temer se tornar um escravo ou pagar por um escravo, né, por essa condição, por dívida. E aí ele vai começar a legislar e vai nascer uma característica que a gente chama de plutocracia, viu? Plutocracia, para quem não sabe, né, palavra de origem grega, e ela vai significar, viu, plutocracia, ela vem de plouto, que significa riqueza, né, e cracia significa poder. Então significa dizer que agora, a partir desse momento, obviamente que não foi nada muito rápido, né, foi lento o processo, né, nós vamos observar que as pessoas que dominavam o comércio, né, que mexia diretamente com moeda, com dinheiro, eles vão começar a ganhar mais autonomia política. Isso aqui é muito interessante, né? Que agora nós vamos ver que não só o proprietário de terra vai ter moral política, mas sim agora uma nova classe começa a ascender, a classe dos comerciantes. A galera que mexia com riqueza, que mexia com moeda, que mexia com dinheiro, eles vão começar a ter autonomia política. Isso é importante porque nós vamos observar que agora não só quem é proprietário de terra ela vai ter autonomia política, e sim agora outra classe social. E a partir dessa briga, digamos assim, entre um e o outro, entre uma classe comercial e uma classe
de propriedade de terra, nós vamos observar que essa crise que a gente viu aqui no comecinho, falando de Atenas, essa crise da aristocracia ateniense, ela vai acabar tendo um boom, né, digamos assim, ela vai acabar sendo mais complexa do que já era. Então essas novas formas de riqueza, não só a terra e também a moeda, vai trazer para Atenas essas crises que a gente está falando por aqui. Então aqui, ó, que importante, reforma política de Drácon, que vai trazer as leis escritas, e o Solon, que acaba com a escravidão por dívida e acaba implementando aí o que a gente chama de plutocracia, né? O poder dos mais ricos, né? O poder da moeda. Não só quem é proprietário de terra vai ter autonomia política, mas sim também grandes comerciantes. E aí é que nós vamos observar que a forma de administração política, a oligarquia, que estava só ligada à aristocracia rural, só os páteres, digamos assim, né? Só o páter, só a figura, só o chefe político que tinha propriedade de terra administrava, essas pessoas ao longo do tempo, esses comerciantes, eles começam a também querer fazer parte desse sistema político, fazer parte da administração. E aí é que vai aparecer o Clístenes, viu? Que é outro reformador. Clístenes, ele é importante porque ele vai começar a aumentar a eclésia, né? Para quem não sabe, a eclésia é uma espécie de assembleia, né? E existia, nesse período, assembleias que legitimavam, né, as ordens dos reis, que não é esse caso, né? Ou das oligarquias, ou dos comandantes, enfim, né? E sempre tinha uma eclésia, tinha uma assembleia para aprovar ou não as decisões políticas tomadas por aquele grupo de pessoas. E o Clístenes, vendo essa briga, né, digamos assim, essa briga entre proprietário de terra, aristocracia rural e uma aristocracia comercial que está se formando e está ficando forte, ele vai começar, para tentar conciliar e para tentar amenizar essa crise política, ele começa a aumentar a eclésia, né? Aumentar os que participavam da política. E aí é onde entra esses comerciantes, essa aristocracia comercial, começa a ter muito mais autonomia que já tinha antes. E aí Clístenes, também aumentando a eclésia, ele vai ser o responsável, ele vai ser o pai, né, que muita gente chama, o pai da democracia. E democracia, para quem não sabe, né, demos, né? Cracia, poder, e demos, povo, o poder do povo, né, o poder dos cidadãos. Agora não vai ser um aristocrata que vai comandar, né, pelo menos na teoria. Não vai ser um aristocrata que vai comandar, não vai ser um rei, não vai ser um monarca. O poder agora é do povo, é do cidadão. E aí é que nós vamos ver que o poder agora, em vez de estar ligado a só uma classe social, uma aristocracia rural, o poder agora ele tende a aumentar, digamos assim, né, a circular em outras áreas da produção ateniense. Então, a democracia de Clístenes vai dizer o seguinte: o poder não é mais só da aristocracia rural. O poder passa a ser agora de todos os cidadãos atenienses. E aí o que é interessante, né, para não dizer engraçado, é que nós temos que, muito bonito, essa ideia de democracia, todo mundo é parte da administração agora, todo mundo tem parcela na sua administração, todo cidadão, só que aqui nós temos que analisar quem era esse cidadão lá em Atenas, né? Porque ele vai dizer o seguinte: beleza, todos os cidadãos vão participar da política diretamente no sistema democrático de poder, mas só que nem todo mundo em Atenas vai ser considerado cidadão. Para ser cidadão em Atenas, a pessoa tinha que seguir uma série de pré-requisitos, né? Primeiro, tinha que ser homem, viu? Mulher já está descartada. Segundo, tinha que ser livre. Pessoa, um escravo, um servo, enfim, que está com a sua liberdade, a sua liberdade não está à sua mão, né? Não está a seu destino, a sua liberdade, ela não participa. Tinha que ser homem, tinha que ser livre. E agora aqui nós vamos ter uma pequena incongruência, né? Maior de 18 anos, tem algumas literaturas que falam em 21, né? Tinha que ser maior de idade. E aí tem algumas literaturas que diz que já é 18 anos, tem algumas literaturas que diz que é 21 anos, mas a idade em si não importa, né? Então, homem, para participar da democracia grega, para ser cidadão em Roma, homem, livre, maior de idade, 18 ou 21, maior de idade, com pai e mãe ateniense. Olha aí que interessante. Para você ser cidadão em Roma, para você ser cidadão em Atenas, você tem que seguir esses pré-requisitos. Homem, mulher está excluído. Livre, né? Pessoas escravas estão excluídos. Né? Com pai, maior de 18 anos, né? Maior de idade, 18 ou 21 anos. Né? Mais jovens estão excluídos. E ainda por cima ter pai e mãe ateniense. Ou seja, você tem que ser um ateniense puro, de sangue. Você tem que ser ateniense e seu pai e sua mãe tem que ser também da cidade de Atenas. Então, isso daqui restringia muita gente. Se me falha a memória, posso estar aqui me enganando, mas se me falha a memória, 10% da população que vivia em Atenas vai ter direito a participar da democracia. E aí nós vamos observar que essa democracia de Clístenes vai possibilitar
que tanto a aristocracia rural como agora a aristocracia comercial passem a compor a administração pública de Atenas. E é aí que nós vamos observar que a democracia ateniense nasce com esse intuito, né? Não de colocar todo mundo para participar, mas sim com o intuito de colocar os líderes, os aristocratas, seja comercial, seja da propriedade rural, para participar da política ateniense. E aí eles vão começar a montar os mandatos, né? Eles vão... Engraçado, ó, boa, que eu acabei de lembrar, que é interessante. A democracia que a gente chama aqui, ateniense, é uma democracia direta. O que é uma democracia direta? Uma democracia que todos os cidadãos eles participam diretamente da política. Professor, mas qualquer democracia não acontece dessa forma, né? Mais ou menos, né? Vou citar aqui, vou comparar com o Brasil para ver se fica mais fácil da gente compreender. A democracia brasileira é uma democracia que, segundo se a gente for pegar pelo olhar ateniense, é uma democracia indireta. Não somos nós os cidadãos que votamos o projeto, né? Não somos nós cidadãos que propomos os projetos, embora a gente tenha capacidade, tenha meios para fazer isso. Mas na verdade nós cidadãos votamos em alguém, um representante, e esse cara, esse representante é que vai jogar as ideias, jogar e votar os projetos lá no Congresso, lá na Câmara de Vereadores, enfim, né? Seja lá onde for. Então, pelo olhar ateniense, nossa democracia brasileira é uma democracia indireta, porque não somos nós os cidadãos que participamos da política. A gente escolhe alguém, a nossa participação na política é a partir dessa maneira, né? A partir desse viés, digamos assim. Escolhemos alguém e esse representante é que vai fazer os projetos de lei, que vai aprovar ou não aquilo que for melhor para a sociedade. Já lá os gregos atenienses, eles eram de uma outra forma. Como é que funcionava? Os próprios cidadãos é que participavam da política. Se eu sou um cidadão ateniense, se eu seguir essa categoria, né, homem livre, maior de idade, com pai e mãe ateniense, eu mesmo posso propor um projeto de lei e eu mesmo vou aprovar ou não. Obviamente, guardando aí a maioria. Né? A maioria votou e a maioria aprovou, pronto. Então, não sei se deu para compreender essa diferença entre direto e indireto. A democracia ateniense é direta. Todos os cidadãos, né, obviamente que não eram todos os cidadãos para Atenas, né? Isso aqui é importante. Todos os cidadãos atenienses... homem livre, maior de idade, com pai e mãe ateniense, eles, 10% da população, mais ou menos, eles são cidadãos, eles vão para o projeto de lei, eles aprovam o projeto de lei, eles mesmos. Lá em Atenas existiam mandatos de 1 ano, porque eles diziam o seguinte: se uma pessoa passa mais de 1 ano no poder, a chance dela se corromper é grande, né? Então, para evitar a corrupção, para evitar que a pessoa se iluda pelo poder, né? Atenas dizia o seguinte: nós temos mandatos para não virar bagunça, né? Tem que ter alguém para organizar, e esse alguém vai passar no poder, vai passar somente 1 ano no poder, né? Que era um tempo suficiente para ele não se iludir pelo poder democrático. E uma coisa interessante lá em Atenas também é que eles vão fazer mecanismos para defender sua democracia, que é uma palavrinha que pode parecer um pouco esquisita, né? A gente chama de ostracismo. Né? O que é que significa o ostracismo? Esse mecanismo de defesa democrática de Atenas. Se alguma pessoa for pega, né, algum legislador, algum cidadão for pego cometendo atos de corrupção ou cometendo algum crime contra a democracia grega, essa pessoa ela vai ser exilada, ela vai ser expulsa de Atenas por 10 anos. Somente depois de passar 10 anos é que ela vai poder retornar ao território ateniense e voltar às suas práticas, né, dependendo aí da sua condição financeira, voltar até ser um cidadão. Então, uma coisa que é importante lá em Atenas, que é diferente de Esparta, Atenas foi uma oligarquia, mas passou por essas reformas políticas e acabou se tornando uma democracia. A reforma de Drácon, que é as leis escritas, a reforma de Solon, que é a questão da plutocracia, né? A aristocracia comercial começa a ganhar muito poder, e o Clístenes vai aí, né, ser o ápice, né, dessas reformas políticas, e vai nascer a democracia, em que tanto a aristocracia rural quanto a comercial vão ter direito à participação política, né, ter participação no poder. E aí as eleições vão acontecer no sistema democrático, em que cidadãos, né, e lembrem-se dessa condição, não sei se eu estou me repetindo, mas é importante, para você ser cidadão tem que ser homem, livre, maior de idade, com pai e mãe ateniense. Seguiu essas regras, você faz parte da política, diretamente. Não é você vai votar em alguém para lhe representar. Você mesmo pode propor o projeto de lei e vai votar se aprova ou não. E para defender essa democracia temos o ostracismo, que se alguma pessoa for pega fazendo atos de corrupção, por exemplo, ela vai ser expulsa, vai ser exilada de Atenas por 10 anos, após 10 anos ela pode voltar. E uma coisa também que é incomum, aliás, incomum não, que é importante para a gente comparar Atenas e Esparta, é a educação.
né, a educação espartana, que é militarista, laconista, xenofóbica, nós vamos observar que a educação ateniense ela parte mais por uma questão cultural. Né? Cultural, que nós vamos ver que Atenas estuda cultura, música, arte, teatro, filosofia, atividade física, enfim, né, saúde corporal. Atenas tem muito essa ideia, né, tem muito essa discussão sobre saúde corporal, sobre filosofia, sobre arte, enfim, né, toda essa ideia. E aí Atenas também nós vamos observar que aí uma diferença entre Atenas e Esparta, outra diferença, a mulher em Esparta ela tem uma educação militar, né? Meio que o que havia de melhor na educação espartana não era o serviço militar, a mulher também participava dessa cultura. A mulher ateniense já não tem, né, guardada a devida proporção, essa mesma oportunidade no território ateniense. Por exemplo, a mulher ela é educada, a educação que existe para a mulher é uma educação bem para casamento, né, bem para ser mãe de família. Né, que nós vamos ver que as escolas elas eram destinadas aos homens, a filosofia é destinada a homens, por isso que você não vai ver da Grécia Antiga, né, uma grande pensadora, né, uma grande filósofa, porque não existia. A participação feminina na política era destinada só a casamento arranjado, né, enfim. A mulher tinha essa participação, era para procriar, enquanto nós vamos observar que em Esparta, né, obviamente comparada a hoje nem se compara, né, mas em Esparta tinha ainda se o melhor que Esparta pode oferecer de uma educação ao serviço militar, a mulher espartana tinha acesso. O melhor que a educação ateniense oferecia para os seus cidadãos era a filosofia, era a arte, enfim. E a mulher ateniense não tinha acesso a essa educação. Né? O melhor de Esparta era oferecido para a mulher. O melhor de Atenas não era oferecido. Né? Então, enfim, né, quase encerrando aqui o nosso conteúdo, né, é importante lembrar que Atenas e Esparta são essas duas civilizações que vão ganhar aí muita projeção nesse período arcaico, né, que nós vamos ver, inclusive, o próximo assunto semana que vem, o período clássico, é o auge, né, quando Atenas e Esparta estão no seu auge, vai acontecer guerras, enfim, né, em que ambos são dominados, né, tanto Atenas e Esparta, por uma oligarquia, né, a diferença de Atenas é que vai passar pelas reformas, que vai adaptar a democracia, enfim, né, e que a educação ela vai partir de princípios. Em Esparta vai princípio bem militar, enquanto em Atenas no princípio mais cultural, artístico, filosófico. Então, é isso. Né? Espero que vocês tenham compreendido. Né? Nós já passamos pelo período pré-homérico, homérico e hoje, concluindo aqui o período arcaico. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixar um joinha. Tamo junto. Né? Próxima semana nós vamos trabalhar o período clássico da Grécia Antiga. Valeu, até mais!